Oi pessoal, hoje eu vim mostrar para vocês o resultado das imagens de câmera da minha casa que eu coloquei, né? Eu tenho essa moça que me ajuda aqui em casa e eu gosto muito do trabalho dela. Ela é muito caprichosa, ela cuida das minhas coisas como se fossem as coisas dela. Então eu gosto muito do trabalho dela. Só que sempre existe um medo, né? Pra gente que precisa contratar serviços, a gente sempre fica preocupado com quem colocamos dentro da nossa casa. Então eu resolvi fazer um teste com essa moça pra ver, né, qual é a reação dela. E eu confesso que eu jamais eu esperava que ela fosse reagir dessa maneira. Então vocês vão ver esse resultado aqui nessa câmera que eu vou postar para vocês, tá? Então vocês que contratam serviços aí, assistam, né, para vocês terem uma ideia de como vocês podem estar fazendo testes aí na casa de vocês, até porque sempre é um risco colocar uma pessoa que a gente não conhece tanto assim dentro da nossa casa, né? Então a gente tem que ter bastante cuidado e preocupação na hora de contratar. E eu gosto muito dessa moça, gostava muito do trabalho dela, porque ela sempre cuidava das minhas coisas muito bem. Então eu jamais podia imaginar que ela fosse fazer, que ela fosse ser capaz disso. Então acompanhem esse vídeo, com certeza vocês vão ficar surpresos, porque é uma reação assim inesperada demais. Ela é muito caprichosa, como eu já disse pra vocês, muito cuidadosa. O serviço que ela faz aqui na minha casa não tem igual. Eu nunca tinha tido alguém que cuidava das minhas coisas como ela cuidava. Aparentemente ela é muito caprichosa, ela cuidava muito bem das minhas coisas. Então vocês assistam aqui e vocês vão ver. Essa aqui é uma manhã que ela tá cuidando das minhas coisas, fazendo a limpeza dela, né? A rotina do dia dela. Então eu resolvi fazer esse teste e vocês vão ver como ela vai reagir. Eu coloquei ali uma certa quantia, né? Eu sei que ela está passando por uns momentos de dificuldade na vida dela e ela realmente precisa dessa quantia. Ajudaria muito ela, eu tenho certeza. Então, vocês vão ver aí o que vai acontecer. Olha, está embaixo desse pote. E veja que rapidamente, né, lógico, ela percebe que tem algo ali, mas ela não sabe que isso foi posto ali de propósito. Então ela segura, ela fica bem pensativa, porque nesse caso viria bem para a necessidade dela, né? Aí ela coloca ali de lado, continua limpando, continua bem pensativa, né, reflexiva sobre o que ela vai fazer em questão a isso. Olha, ela verifica se ela tá sozinha na casa realmente, porque é claro, hoje em dia a gente já tem, né, mais essa imaginação de que isso pode ser algo feito de propósito. E aí ela continua pensativa, continua olhando se ninguém chegou, se não tá vindo ninguém. Eu jamais esperava essa reação, jamais esperava. Então isso me deixou assim bem pensativa quanto a essas coisas, sabe? Porque a gente nunca imagina quem a gente tem dentro da nossa casa. Então que esse vídeo sirva de muito alerta para todos vocês. Ela retorna ali a quantia no mesmo lugar, né? Ela fez o trabalho dela, limpou e aparentemente ela colocou a quantia ali e continuou fazendo a limpeza dela. Continua pensativa, reflexiva, ela está em dúvida, porque como eu disse pra vocês, ela tá precisando, não é uma coisa que ela não tem necessidade. Então ela tem necessidade dessa quantia. E aí ela tá muito indecisa, né? Dá pra perceber que ela tá pensativa, que ela não sabe o que fazer. Ela está insegura, né? Então ela volta a limpar, continua olhando, continua pensativa, né? A gente que precisa contratar serviços não é fácil, né? A gente sabe que é bem complicado nessa parte, porque você precisa confiar. Se você não confia, então, né, não adianta.
Você precisa confiar em quem você tem dentro da sua casa. Ainda mais que a gente não pode ficar o tempo inteiro junto. Então a gente precisa ter esse nível de confiança. E esse teste que eu fiz, eu acredito que é até bem comum que se faça, né? Acredito que eu não sou a única que acabei fazendo esse teste, né? Acredito que várias pessoas que precisam contratar acabam tendo que se certificar em algum momento, porque a gente não tem garantia alguma, né? Então, ela volta, ela pega a quantia novamente e aí ela guarda com ela. Ela fica com ela na quantia e em seguida ela retorna e coloca lá de novo. Então, essa atitude dela, a honestidade dela me deixou surpresa, porque ela não ficou com o dinheiro, ela devolveu